queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 1 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos o assunto da nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. Será muito importante para as anotações referentes a esta aula de hoje. E o assunto será o estudo de dois gêneros textuais muito parecidos, que são o cartoon e a charge. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes: diferenciar os gêneros cartoon e charge, identificar os elementos, a estrutura, o suporte e a função social de cada gênero em questão, apreender os sentidos globais desses textos e, por fim, ler e interpretar um cartoon e uma charge. Vamos começar então conceituando esses dois gêneros textuais que são muito parecidos, mas que possuem as suas diferenças. Então, charges e cartoons são gêneros textuais de caráter humorístico e eles fazem uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Portanto, a gente pode dizer que são textos que usam uma linguagem mista ou ainda chamada de linguagem híbrida, né? Por quê? Porque o texto escrito junta-se a imagens e ambos compõem os sentidos desses gêneros, né? Muito bem. Apesar deles compartilharem do mesmo caráter humorístico, eles vão apresentar diferenças entre eles. E nós iremos então agora conhecer essas diferenças. Começando com a charge. A charge é um gênero textual que faz críticas aos temas de interesse público. Então ela tem a finalidade de ilustrar, por meio de uma sátira, acontecimentos atuais que despertem o interesse do público. Esse tipo de texto é muito usado e veiculado em jornais e revistas, justamente por causa do seu cunho político e social. É o gênero no qual o autor ele expressa sua visão dos fatos por meio das caricaturas, né? Que são aqueles desenhos normalmente a gente reconhece porque ressalta alguma característica da pessoa, né? A caricatura. A charge, ela pode vir com um ou até mais personagens, né? Pessoas envolvidas. Geralmente essas pessoas são personalidades públicas, como políticos, né? E justamente por isso elas vão ter um teor mais crítico. Muito bem. As charges podem conter ou não legendas e até mesmo balões de fala. E é o tipo de texto que fará uso também do humor. De origem francesa, então, essa palavra, né, charger, que significa carga, né, ou o uso exagerado para representar alguma situação ou até mesmo uma pessoa de forma mais cômica. As charges, elas surgiram lá no século XIX e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar sua indignação, sua insatisfação com o governo vigente. E o leitor, através da charge, ele vai encontrar caminhos para entender aquilo que está acontecendo no mundo. O profissional que desenha a charge é chamado de chargista. E ele precisa ter um conhecimento de todos os assuntos, né, globais, de tudo que está acontecendo. Ele tem que ser bem atualizado
para que ele possa produzir a sua charge, né, de forma objetiva. Características, então, da charge, né? Vamos lá, então. Ela representa a atualidade, né? Então, para entendimento da piada contida na charge, a gente precisa ter esse conhecimento do contexto. Se a gente não conhece o contexto, né, ou o fato envolvido ali na charge, a gente não vai conseguir entendê-la, né? Muito bem. Linguagem verbal e não verbal, como já falamos ali anteriormente. É o tipo de texto que faz uso dessa linguagem chamada de mista. Por quê? Vai apresentar um desenho, vai apresentar falas ou até mesmo legendas, né? Às vezes não, às vezes vem só o desenho, né? Mas quando ela usa a linguagem verbal e não verbal, ela faz a combinação e passa a ter uma linguagem híbrida ou mista. Terceiro tópico, fator social ou político envolvido na charge, né? Então ela tem como tema especialmente as questões políticas e sociais, né? Então muito se faz charges de política, porque é uma característica deste gênero de texto. Posicionamento editorial. Normalmente ela pode sim retratar o ponto de vista do veículo de comunicação que está veiculando a charge, né? O jornal, a revista. Então, pode sim revelar o que esse jornal pensa a respeito, né? E por essa razão fez a charge. Circulação. Então, é considerado um gênero jornalístico, tá? Portanto, sua circulação vai se dar em jornais e revistas. Sejam eles jornais e revistas físicos ou jornais e revistas eletrônicas. Efemeridade. O que é efemeridade, gente? É quando o texto, né, o qual aborda a charge, o assunto, o tema, ele é contemporâneo e tem uma passagem rápida. Então, ela é considerada efêmera porque ela trata de coisas sempre atuais. A partir do momento que o assunto deixa de ser atual, ela também perde a sua validade, né? Exagero. Ela aponta o exagero para provocar justamente o humor, o riso. Então, o fato, né, de usar a caricatura, né, através dessas distorções, é um fato para chamar atenção para o riso, para o humor. Caráter humorístico, cômico, irônico ou ainda satírico. E o final é inesperado, né? Trata-se de uma quebra do discurso construído dentro da charge, que a gente chama, então, de ruptura discursiva. Vamos conhecer, então, uma charge. Muito bem, pessoal. Aqui vocês vão compreender bem essa questão que eu falei da efemeridade. Porque essa charge que eu trago para vocês, ela vai tratar de um assunto que já ficou para trás. Na verdade, agora, né, já é outro número. A gente já vai falar sobre isso. Então, o quanto ela é efêmera? Ela tem a duração do momento em que ela, né, está sendo veiculada. Porque se ela é veiculada amanhã, é porque ela faz referência muitas vezes a uma notícia ou a um fato que saiu hoje, né? Então ela perde muito a sua validade por essa questão, porque ela é contemporânea. Ela precisa estar sempre atualizada. Então nós temos aqui nessa charge, né, a representação ali dos microfones e das mãos, representando os jornalistas fazendo entrevista pela figura, pela caricatura, né? Nós temos aqui a caricatura do nosso presidente do Brasil. Muito bem. Atrás do presidente nós temos a imagem da morte dando risada, né? A representação da morte naquela caveira, com aquela roupa preta, com aquele objeto ali na mão. E aí o presidente está dizendo, e daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A gente sabe que o nome dele, né, é Jair Messias, então ele fez essa associação com Messias, que seria Deus, né?
mas que ele não faz milagre. E ao que será que ele estava se referindo nessa charge? Tá? Vamos analisar agora toda essa construção. Antes de eu passar para o próximo slide, a gente vai observar aqui o uso dessa linguagem híbrida. Então, nós temos, né, as imagens, os desenhos, e nós temos um balão de fala. Então, a charge está fazendo uso aqui tanto da linguagem verbal, pela fala, quanto da linguagem não verbal, que são os desenhos, né? Então, aqui há uma combinação das duas linguagens. Portanto, é uma charge de linguagem mista ou híbrida. Vamos, então, analisar, ó, as características dessa charge. Se refere a um acontecimento atual, né, que na época era atual, ela foi produzida quando o Brasil atingiu a marca dos 5.000 mortos por Covid-19. E aí você assiste o jornal, muito provavelmente, e você já está atualizado desse número. Hoje, nós já temos aí mais 2 zeros nessa conta, né? Então, a época que foi produzida essa charge se referia às 5.000 mortes. Atualmente, nós temos 500.000 pessoas que já perderam a vida, infelizmente, por causa deste vírus, né? Então, veja aí, né? Na época, o fato era esse, certo? Utiliza caricaturas, no caso do presidente Bolsonaro e da representação da morte, faz uso tanto da linguagem verbal, que é o balão de fala, quanto a não verbal, que são os desenhos, né? E ao mesmo tempo que faz uma crítica à fala do presidente com relação a estes 5.000 mortos, também está ironizando a postura dele com relação a isso. E atrás dele, justamente a caricatura da morte se divertindo. Por quê? Porque ela está conseguindo atingir o seu objetivo, que é levar as pessoas, né? Então, são características aí de toda essa construção textual. Vamos falar um pouquinho agora a respeito do cartoon, né? O cartoon, diferentemente da charge, ele não se localiza num determinado tempo e espaço, então não vai ter essa questão da efemeridade, né, de se referir a um fato contemporâneo. Não, o cartoon ele é atemporal e ele também é universal, ou seja, ele não vai fazer referência a uma personalidade em específico, certo? Nesse gênero chamado cartoon, o comportamento humano e as relações humanas são bastante exploradas como temas. Da mesma forma que a charge, o cartoon também vai se apresentar de uma forma mais humorística, mais crítica. E aqui, se tiver personagem no cartoon, sempre serão pessoas comuns, tá? Que vão estar situadas em qualquer lugar. Então, o cartoon pode apresentar, inclusive, somente a presença da linguagem não verbal, que seria o desenho, tá? Então, diferente da charge, que se veicula a uma questão mais política, social, de crítica, aqui está mais veiculada ao comportamento humano, às relações humanas, né? Dessa forma também mais humorística, mais crítica, mas não vai ter a questão política e social. O nome cartoon veio de um acontecimento ocorrido em Londres no ano de 1841. Diz que o príncipe Albert, no intuito de decorar o Palácio de Westminster, promoveu um concurso de desenhos feitos em grandes cartões, que em inglês são os cartoons. E esses cartoons seriam colados nas paredes do castelo. Dessa forma, então, né, com a intenção de satirizar, a revista Punk, considerada na época a primeira revista humorística do mundo, resolveu publicar os seus próprios cartoons. Então tem uma história por trás da origem deste nome e deste gênero textual. Vamos falar um pouquinho das características do cartoon. Então ele é um gênero textual
constituído quase sempre de linguagem não verbal, mas pode apresentar a linguagem verbal também, certo? Satiriza um fato, então tá mais pro lado da sátira, do humor. É humorística porque provoca o riso. Também vamos perceber a presença da ironia, a associação da linguagem verbal ao desenho. As imagens são atemporais, que podem estar situadas em qualquer tempo e espaço, né? E não a uma época específica. E entrelaça palavras, imagens e a construção do sentido desse tipo de texto. Então agora nós vamos conhecer um cartoon. Observem lá, nós temos um casal, né? Uma mulher sentada aqui na frente do computador, o homem ali ao lado dela. Então essa seria a construção da linguagem não verbal deste cartoon. São pessoas comuns, né? Não são caricaturas de pessoas conhecidas, porque não tem nenhuma característica que a gente possa identificar como sendo uma personalidade. E bem aqui embaixo tem uma legenda, né, nesse cartoon, que na verdade seria a fala dela. E ela diz assim: eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Então, o que é que está acontecendo nesse cartoon, né? Estão satirizando o fato de que hoje as crianças já nascem com uma conta na rede social. Então, acontece muito isso no meio artístico, principalmente, mas a gente sabe que entre as pessoas comuns também acontece, né? Então, eles estão satirizando este fato. A criança nem nasceu e já tem rede social, né? Então, o que é que vai ser disso aí no futuro? Como é que vai ser? Ela nem nasceu ainda e ela já tem uma conta e já tem seguidores, né? Então, está satirizando o fato da própria exposição em excesso nas redes sociais. Vamos analisar então as características desse cartoon. Constatamos que o cartoon que foi lido, ele aponta para o fato das pessoas estarem tão acostumadas às redes sociais que até um bebê que ainda não nasceu, ele já possui conta, já possui amigos no Facebook, né? Por quê? Porque os próprios pais acabaram criando e expondo essa situação. Então revela o quê? Uma crítica a esse comportamento humano, que é um comportamento humano recorrente nos dias de hoje. De uma forma bem-humorada, faz uma crítica a esses comportamentos. As personagens, como a gente já falou, são 2 pessoas comuns, tá? Foi utilizada a linguagem não verbal com o desenho e também a linguagem verbal com a legenda ou a fala que apareceu abaixo da ilustração. Então aqui no cartoon também foi feito uso dessa linguagem híbrida, né? Dessa linguagem mista. Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos ficando por aqui. Vocês puderam conhecer a diferença desses 2 gêneros tão parecidos, mas com suas peculiaridades. Agora eu peço que vocês façam as atividades propostas para essa aula de hoje. Obrigada por sua atenção e nos veremos em breve. Até mais!